de coisa. Então, Fer, a gente está fazendo aqui um podcast e aí a gente vai convidando pessoas negras para falar um pouco da sua trajetória, do trabalho, da sua visão sobre o movimento. E aí, além da entrevista, a gente também vai colocar algum contexto histórico, indicar algumas músicas, artistas, criadores de conteúdo e contação de histórias também. E aí você é o episódio piloto, é o primeiro. É o escolhido, né? Vamos começar pelo Fernando Carvalho, artista. Que responsabilidade, bicho! Ô, louco! Professor da Rede Estadual de Sorocaba. Certo? Acertei? É isso mesmo. Mas todo professor é um pouco artista às vezes, né, Fernando? É obrigado a ser, né? Tem que se virar nos 30. Legal. A primeira pergunta que a gente pensou foi você falar um pouquinho sobre sua infância na escola. Joia. Eu comecei minha vida escolar, isso na década de 80 que a gente tá falando, né? Eu entrei no pré e fui até a 4ª série numa escola particular, uma escola católica, né? Super restritiva e tudo mais. Meu pai foi morador do bairro onde tinha essa escola e ele conhecia o pessoal lá. E aí ele conseguiu uma bolsa e tudo mais. Era gritante, assim, porque não era uma escola de elite e tudo mais, mas só que eram pouquíssimos negros, assim, na escola de forma geral, né? Tanto que, assim, logo no pré eu conheci uma menininha lá que virou minha namoradinha na escola na época, era japonesa e tal. E eu lembro que a figura assim de negro tinha no ensino médio, assim, 2 alunos, sabe? Então eu me sentia meio deslocado, né? Ainda mais sendo bolsista, né? E na 4ª série para 5ª série eu saí e fui para escola pública, próximo de casa. E lá eu me deparei com a minha realidade, né? Eu encontrei, além dos meus amigos de infância, de forma geral, tal, tinha a questão de se identificar, porque aí você se via nos outros alunos. Até então era cara loirinho de olho claro, morador da Vila Matilde, sabe? Eu era um cara preto de Itaquera, Coab 2, e da periferia na época, né? Era o ponto mais distante, assim, da cidade de São Paulo era Coab 2, né? Na época. Então, quando eu fui para a escola pública, eu me senti mais em casa, porque eu via dos meus ali, né? Me sentia mais à vontade e tal. Mas foi uma diferença muito gritante, a ponto de que eu estava à frente dos outros alunos em termos de estudo, em termos de conteúdo e etc. E eu repeti o 5º ano. Eu repeti por falta, por bagunça, por N coisas. Ainda foi um professor de matemática que foi o responsável pela minha reprovação. Ele me achava muito impertinente, muito bagunceiro e tal. Mas é porque eu sabia do conteúdo que ele estava trabalhando. E hoje, como professor, analisando friamente, assim, eu me sentia colocado de lado, porque eu sabia aquele conteúdo já e ficava de lado, então você acabava bagunçando, né? É bem óbvio, né? Você não tinha o que fazer, porque
Ele passava o exercício, 5 minutos você terminava, depois você ia fazer o quê? Meditar, criança, ué, né? Exatamente. Então, assim, foi para mim foi uma mudança muito grande em termos de estrutura, no comportamental, na identificação. E esse ano, assim, para mim foi um ano de transição, assim, de choque de realidade, porque os meus amigos da escola, do paroquial Virgem do Pilar, era tinha brinquedos caríssimos de Star Wars, tinha Game Boy, Lynx, para mim era outro mundo quando eu ia nessa escola, né. Teve até uma confusão lá, uma vez que eu fui conversar com o padre, que quando a gente ficava de castigo, a gente conversava com o padre. A nossa disciplina era feita pelo padre. E todo feriado religioso a gente tinha que ir para a escola, tinha missa. E numa dessas missas, encontrei no banco da igreja um boneco do Dinossauros, na época era o desenho animado da Globo que era moda e tal, eram bonecos caríssimos, etc. Encontrei um boneco lá. Peguei, coloquei na mochila. Criança, você vê um brinquedo, nossa, deu um bafafá enorme. É, literalmente, assim, fui taxado de ladrão e tal, porque o menino falou que estava na mochila dele, né? Eu encontrei na igreja, né? Então, assim, foi um momento assim complicado para mim, mas a partir daquele momento assim virou uma chavinha na minha cabeça. Eu simplesmente assim, eu fazia muita coisa pelo enfrentamento mesmo, né? Eu já comecei a me rebelar contra a religião nessa época. A gente tinha aula de ensino religioso, tudo mais. Eu questionava muito o padre, né? Minha família toda católica, eu sempre estudei muito sobre, questionava muito. E isso gerava muito conflito, porque o pessoal era aquele padrão certinho, comportamentalmente falando, né? Bem adequado para o ambiente. Então eu questionava, eu estava fora, né, daquela turminha lá. E aí junta, você já é taxado de bolsista, né? Um dos poucos alunos negros na escola. Então eu era alvo, qualquer coisa que acontecia na escola, automaticamente eu era o procurado, né? Entre outros ali, que você sabia que eram atentados, eu era um dos que era rapidamente procurado ali para saber se eu sabia de alguma coisa ou se eu tinha participado, né? Acho que se fosse um menino loiro, do olho verde, rico, que tivesse achado esse brinquedo, o tratamento seria outro? Ah, eu acho. A abordagem seria outra? Ah, completamente. Porque assim, você começa a perceber e que muita gente, enquanto professor e tal, às vezes não se atenta que o aluno, às vezes, ele se sente injustiçado com a marcação cerrada e tal, mas às vezes é porque ele já foi taxado em uma determinada situação, né? Ah, ele é bagunceiro, ele é desrespeitoso, etc., por conta de uma situação específica, não é? Pode acontecer, da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com qualquer aluno. Hoje eu faço essa análise fria por ser professor, né? E ter essa vivência em sala de aula. Então, assim, o aluno ele fica taxado e automaticamente se busca aquele aluno em situações que você parar para analisar friamente, você fala, bom, não tem como esse aluno estar tá naquele momento, naquele lugar. E como eu falei, eu era um destaque na escola, né? Se eu passasse no corredor, eu destoava dos meus colegas.
né? Destoava da maioria ali. Eu eu me identificava com esses poucos alunos do ensino médio ali, e no ônibus mesmo tinha um que morava próximo de casa, e eu tentava me aproximar, porque era uma questão de identificação mesmo, né. Mas lógico que alguém do ensino médio não ia querer andar com um pirralho do terceiro, quarto ano debaixo do braço, né. Mas, eu tenho até uma foto, super antiga, assim, que tá a galera e eu tô lá no fundo lá do ônibus, né, berrando como sempre. Mas assim, você olha a foto, você vê todo mundo branco assim e eu lá no fundo. Então, era comum acontecer. Essa experiência em si, ela aconteceu uma vez e foi um divisor de águas ali, né, nessa questão, né, de ser procurado se acontecia alguma situação, se tinha alguma briga, ou então perguntar se eu sabia de alguma coisa a respeito, né. Que é um jeito Então educado de dizer que você poderia estar envolvido, né? exato. Então já era automático. E quantas vezes eu fiquei lá conversando com o padre lá, durante meia hora, 40 minutos, que para uma criança é uma eternidade. E não era, assim, nada excepcional, era uma conversa em sala de aula, por exemplo, entre 2 alunos, né, mas eu era conduzido para conversar com o padre. Aí você fo como eu falei no começo, né, aluno bolsista, né, todo mundo fala assim: "Nossa, tinha que ser", né. Então eu já percebi, assim, esse tratamento diferenciado, essa visão diferente. É isso que eu ia perguntar também. Ó, esse é o Elias. "Olá, bom Elias, dia". o Elias também é professor de artes lá no Raul Pila. "Ah, legal". E mas é formado em música e engenharia, né, Elias? Isso. Bom dia, tudo bem, "Bom Fernando? dia". Bom dia, Cíntia. Bom dia, Bom Cris. dia. Então, Fernando, eu ia te perguntar uma coisa parecida sobre o que você estava falando, Hum. porque, assim, como pessoa não branca também, eu sei que as histórias são diferentes, mas teve um episódio muito específico da minha infância que foi quando eu me descobri descendente de japoneses, que eu não tinha ideia que eu era antes disso. Então foi tipo, uma atividade em sala que era para escrever o nome da minha avó. E eu não sabia o que era a palavra avó, porque em casa só usava bachá e dichan. E aí foi aí que eu descobri que eu não era igual aquelas crianças brancas que também estavam lá. Você sabe se você teve alguma coisa parecida, algo que tipo ligou a chavinha e falou: Nossa, eu não sou branca igual essas crianças que estão aqui comigo? Então, desde o começo, na infância, assim, só lembrando, eu, como todo moleque na década de 80 e até os dias de hoje, meu primeiro contato, assim, com a vida escolar era creche, porque meu pai tinha que trabalhar, minha mãe, apesar de dona de casa, tinha um filho menor e tal. E aí foi na creche, e a creche era no bairro. Quando eu fui para essa escola, Escola Paroquial Virgem do Pilar, literalmente assim, você entrar na escola e você não se identificar, já cria um alerta, né? Porque na Coab era preto e pardo, né? Era isso que a gente tinha ali na minha rua ali. Tinha um branquinho ou outro assim, mas isso aqui ele se destacava, né? Tanto é que assim, o pessoal hoje em dia evoca nessa discussão étnica, racial e tal, o pessoal sempre tenta traçar um paralelo, né? Ah, eu era chamado de branquelo, de não sei o quê.
porque era alguém que se destacava. Né? Na Coab 2, lá do leste, era alguém que se destacava, alguém com a pele muito clara e tal. E às vezes a criança pode ser extremamente maldosa, né? Quando eu entrei na escola, no Paroquial Virgem do Pilar, era realmente uma coisa assim fora do comum. Tanto que assim, eu me identifiquei na época, pensa, uma criança no pré, né? Eu me identifiquei justamente com quem? Com a japonesa, que era outra era outra que se destacava, né? Para mim assim foi esse fator de identificação. E também foi a minha primeira decepção amorosa na vida, porque no primeiro ano, voltamos no primeiro ano, eu passei as férias inteiras, assim, tentando me manter, opa, peraí, voltei? Então, eu passei as férias entre o pré e o primeiro ano, tentando me manter calmo, me manter preocupado com os estudos e tal, não sei o quê. Mas só que eu tava ansioso para ver ela no retorno, né? E aí eu cheguei lá, ela simplesmente passou por mim direto e tal. E agiu como se não me conhecesse, né? E a gente andava de mãozinha dada na escola. Era aquele namoro bem infantil mesmo, né? E foi assim, a pessoa que eu mais me identifiquei na escola foi exatamente a que se destacava por ser a diferente. Mas só que se você olhasse a média dos alunos, eram brancos, loiros, olho claro, né? Era esse tipo de aluno que tinha lá na escola. Então, já foi logo do começo esse impacto. Mas você também, Fernando, chega na escola católica, namorando com a menina no pré, questionando a religião. Eu sempre fui Muda a vida assim. do padre, né? Tem uma foto minha que é assim, ela é fonte de muitas histórias na família, assim, né? Porque eu nunca gostei de ficar em evidência. Acho que até por conta disso, né? Com certeza. Nunca gostei de ficar em evidência e tal. E isso, desde o pré, evento, festa na escola, não queria participar. Teve formatura do pré e tal. Para mim foi uma luta participar e estar em cima do palco, fazer apresentação e tal. E detalhe, eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida, sempre gostei de teatro, sempre gostei dessas. Mas assim, na apresentação em si, que você ia estar em destaque, eu não queria. Né? Na minha formatura do pré, eu fiquei no fundo da coisa toda, né? Porque foi o meio que a professora conseguiu fazer que eu participasse. Mas só que essa foto é muito engraçada pelo seguinte: era uma festa junina no pré. Então imagina, uma criança no pré não quer participar de uma festa junina, né? E a única foto que tem desse evento, assim, que eu apareço, é uma foto que eu tô sozinho, com a cara fechada, né? E você percebe que eu tô incomodado, que eu não quero estar ali e tal. Minha mãe, ela teve que me destacar do resto da molecada. Eu dancei na festa, uma professora muito querida, uma das poucas professoras que eu lembro da minha infância, a professora Emília. Ela marcou muito minha vida, assim, porque ela via essas características. Hoje em dia, analisando, eu sei que ela percebia essas características, assim, ela meio que me protegia, me chamava na hora do intervalo, por exemplo, para comer lá e tal. Mas
grande parte da minha vida eu não percebi isso, só percebi enquanto professor mesmo, né? Quando você para analisar a sua vida na escola, aí você começa a perceber certas características. Pô, por que que a professora Emília, uma pessoa super querida, tratava todos os alunos muito bem e tal, mas só que por que que ela destacava determinado aluno, né, no intervalo ali para ficar junto com ela? Quando eu conheci a Andrea, ó, eu lembro, hein? Quando eu conheci a Andrea, japonesinha, aí parou, cessou, né? Eu tinha alguém para andar na hora do intervalo junto, né? E analisando assim, a gente vê várias ocorrências, várias situações que, no caso dessa foto, por exemplo, né? Uma criança de pré que não quer participar de uma festa junina, né? Não quer se pintar, não quer. Tudo bem, tem crianças tímidas que não querem se destacar, normal, né? Tanto que grande parte aí da minha infância eu fiquei com psicólogo lá, porque meus pais eles me achavam extremamente rebelde por conta dessas coisas, né? Porque todo mundo quer participar, você não quer? Porque todo mundo quer ir em tal festa, você não quer? Né? E eles encaravam como algo a ser tratado. Mas só que essa imagem é muito emblemática, assim, eu sozinho na quadra da escola, logo depois da festa junina, para tirar uma foto para mostrar que eu estava usando a roupa. Você acha que essas histórias, de alguma forma, contribuíram para você escolher a profissão de professor? Como que você chegou nessa Então, escolha? vamos lá. Para contar a história de como eu me tornei professor, aí eu vou falar de duas figuras muito importantes para mim, no ensino médio. Eu tive uma professora de biologia chamada Fabrícia, eu tive um professor de filosofia chamado Osmar, inclusive escritor de livros infantis e tal. Durante a época do ensino médio ali, eu tive uma fase muito complicada na minha vida, né. Até posteriormente eu posso falar mais a respeito, mas assim, era uma fase muito complicada na minha vida, e eu tinha basicamente, assim, 2 grandes amigos nesse período, assim, que era a Vanessa e o Juliano, e eu trabalhava de office boy na Faria Lima. Mas fazia outras coisas, né, para obter dinheiro. Mas só que foi uma época, assim, que eu estava sem dinheiro e tal, e essa professora, ela sempre falava que eu lembrava muito o irmão dela, e que ela era muito preocupada comigo e tal. E depois eu fiquei sabendo até que o irmão dela era viciado em drogas, teve problema, e faleceu. Parece a história da professora do Chris, né. Mas é que era uma fase muito complicada da minha vida, então eu entendo a identificação dela. Ela estava, na verdade, assim, tipo, eu acho que para ela foi um tratamento, tipo, para se perdoar da situação do irmão, sabe? Tipo, ela não pôde ajudar o irmão e estava tentando ajudar um aluno. Então eu entendo essa identificação, mas assim, teve um passeio para um teatro, né, e eu não ia. Simplesmente falei para ela que eu não ia, tal. E provavelmente um dos meus amigos falou que eu não iria por conta de dinheiro. Chegou no dia, eu sempre fui do contra, então eu fui na escola num dia que a escola inteira resolveu não ir, porque tinha uma galera que ia no teatro, né, e eu fui na escola. E eu cheguei lá, eu descobri que minha passagem e entrada do teatro estavam pagas. E aí naquele dia eu fui, né, depois eu fui saber que era essa professora que na verdade havia pago para que eu fosse. E ela, assim, era super carinhosa comigo e tal, mas eu acho que muito por conta dessa identificação com o irmão. E o professor Osmar, no caso, ele foi o primeiro professor que eu tive, isso já no ensino médio, tá?
que ele virou para mim e ele falou assim, ó, presta FUVEST, você tem capacidade, você passa fácil, você vai fazer uma faculdade, né? Minha cabeça, na época, jamais eu iria chegar a cursar uma faculdade, etc. Ele me incentivou bastante, né? Ele, em aula de filosofia, ele sentava comigo para passar alguma coisa sobre redação, sabe? Treinar alguma coisa, levava questões de provas externas para que eu treinasse em sala de aula, enquanto ele dava a matéria que ele havia programado para o restante da turma, eu estava fazendo exercício porque ele acreditava no meu potencial. Então, quando eu fui prestar vestibular, isso eu já estava no interior, já tinha saído de São Paulo, tinha ido para Cesário Lange. Entre as inúmeras opções, assim, eu prestei para Sociologia na São Judas, Educação Física na FKB, Educação Artística e eu prestei a FUVEST. Passei em tudo. Né? Passei em tudo. E eu tomei a decisão na época de ficar em Cesário Lange e fazer a faculdade em Tatuí. Né? Por N situações, família, meu namoro na época, etc, etc, etc. Eu decidi ficar por lá mesmo. Mas assim, foi para tomar a decisão, tanto que você pode ver, foram todas que eu ia acabar sendo professor. Né, porque a figura desses dois professores e da professora Emília, lá do prezinho, lá do primeiro ano, que ela foi minha professora no primeiro ano também, que foram importantes para escolher essa profissão. Eu me espelhei muito neles, né? E hoje em dia, como professor de arte, eu me espelho em todos os professores de arte ruim que eu tive ao longo da vida. Né? Para ser um professor que eu acho que tenta ser relevante para os alunos, eu sempre me espelho nos professores que passavam desenho livre ou que me faziam desenhar na lousa porque era aquilo que valia a nota e acabou. Né? Então eu tento ser alguém relevante, falar sobre arte. Então, da mesma forma que eu me espelhei em bons professores, em figuras assim que foram importantes na minha vida, tanto que eu tenho memória de poucas pessoas ao longo da minha vida, assim, que passaram assim pela minha vida. Eu tenho um problema de memória. Depois a gente fala a respeito disso, mas assim, eu tenho um problema sério de memória. Mas só que são pessoas que ficaram marcadas, né? E são figuras que representam muito para mim toda vez que eu atuo enquanto professor. A forma que a professora Emília falava, a forma que a Fabrícia falava, o carinho que elas tinham para falar comigo e tudo mais. A forma que o Osmar acreditou em mim, eu tento acreditar em todos os alunos, né, no potencial de todos os alunos. Incentivar os alunos a estudar, mostrar que eu sempre dei aula em periferia, de forma geral, tá? Tanto em São Paulo quanto aqui em Sorocaba, eu sempre dei aula na periferia, por uma escolha própria. Né? Quando eu atuei em Porangaba, eu gostava de dar aula para a molecada do sítio, né? O pessoal do período da tarde era a molecada do sítio, e que eles iam com muita vontade de estudar para a escola, né? Porque enquanto eles estavam em casa, estavam ajudando. Né? Então, quando eles estavam na escola, eles estavam com aquela vontade de participar e tal. Era um lugar diferente da vida deles, né? E aí, quando eu fui para São Paulo, eu escolhi deliberadamente escola da periferia. Quando eu vim para Sorocaba, a mesma coisa. Então, eu tento. Eu sei que dificilmente a gente consegue, mas só que eu tento ter a mesma representatividade na vida dos meus alunos do que esses professores tiveram na minha, né? Eu já vi que você trabalha
direcionado também para a valorização da cultura negra. Você pode falar um pouquinho desse trabalho para a gente, como isso impacta os alunos, se eles se identificam com esse conteúdo, tem uma participação diferente, enfim. Então, na verdade, assim, a questão desse tema das questões étnico-raciais já surgiram ainda quando eu estava fazendo a faculdade, né. O meu trabalho de conclusão de curso havia sido a questão étnico-racial na arte e educação do ensino médio. Então eu já foquei para esse lado desde o início. Quando eu ingressei na escola pública, eu achava muito mais relevante, porque eu comecei a trabalhar em Porangaba. Lá era muito mais relevante a questão da valorização da cultura caipira. Então eu discutia muito mais isso, sobre resgate de tradição, comida típica, questões ali da região e tal. Então eu coloquei essa questão étnico-racial um pouquinho de lado, porque o foco lá era diferente, né. Você acabava trabalhando uma coisinha ou outra, porque quando você trabalha sobre a cultura caipira, de modo geral, assim, caipira parece um termo pejorativo, eu sempre brigo que a gente tem que adotar caipira como um termo com valor, né. "Ah, sou do interior e tal", não ter vergonha de falar que é caipira, que tem uma cultura, que tem tradições, né. E muita coisa vem de herança negra, né, então eu discutia indígena, né, então eu sempre conversava muito com os alunos sobre esses apartes aí, né. O que veio da cultura negra, o que veio da cultura indígena, o que vieram dos italianos, o que vieram dos portugueses, saber fazer essa diferenciação, saber qual é a relevância na história deles e tudo mais. Quando eu voltei para São Paulo, eu peguei uma escola bem periférica no Jardim Imperador, né, e outra no Jardim Aricanduva. Então eu já voltei já a as minhas raízes, então eu já comecei a introduzir já novamente a questão étnica, racial já, discutir esses pontos, a questão identitária, né, porque no Brasil, de forma geral, a gente é quase 70% da população, né, entre pretos e pardos. A maior parte não se identifica como, né, então, eu buscava trazer o que que é cultura africana, o que que é cultura afro-brasileira, o que que é cultura afro-americana, né, eu falava que desde o começo eu falava: "Ó, pessoal, ser afro-americano não é ser estadunidense, né, e a realidade do negro não é o que vocês veem nos filmes, né, porque tem toda aquela questão da indústria cultural e tal. A nossa identidade aqui é outra, né, a formação do nosso povo aqui é outra". Então desde o começo, por trabalhar em periferia, tudo mais, eu sempre busquei trazer essa questão da raça, da etnia, a valorização do povo preto, né, não só o brasileiro, mas também do africano, mostrar para eles que a África não é um país, né, já começa daí, né. A visão que o brasileiro tem da África, de forma geral, é que é um paizão, né, não são centenas de culturas, línguas, costumes diversos, né. Mostrar para eles que a gente valoriza muito o que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, e a gente valoriza pouco o que é nosso, né, nossa herança. Você vê, por exemplo, pelos produtos da televisão,
recentemente eu fiz uma aula sobre o clipe This is America, e no meio do assunto eu puxei sobre a polêmica do Will Smith com a troca da tia dele no seriado, aquele Um Maluco no Pedaço e tal. Aí eu falei, gente, com alguns alunos, né? Falei pelo WhatsApp. Falei, olha, a gente conhece melhor os atores norte-americanos negros do que os brasileiros. Você sabe de cor, Will Smith, Morgan Freeman, Denzel Washington, Idris Elba. A gente vai puxando. Aí você fala assim, tá, enumere 5 atores pretos brasileiros. Aí você vê aqueles que normalmente eu falei em sala de aula, né? Ah, professor, tem aquele, o Grande Otelo. Tá, mais 4 agora, né? Ah, então cite para mim 5 cantores pretos que não sejam de funk. Porque você fala assim, 5 cantores pretos, aí eles demoram um pouquinho, aí puxa do rap, puxa do funk, quem gosta. Quem não gosta, não. Ah, tem o Seu Jorge. Minha mãe gosta, sabe? Aí você fala da questão da representatividade, do quão pouco a gente vê essas pessoas pretas. Você fala assim, ah, me fala um comercial. Eu sempre puxo esses assuntos em sala de aula, né? A gente vai tratar sobre publicidade. Aí eu já aproveito o gancho e falo, ó, pessoal, quantos comerciais com protagonistas pretos a gente conhece? Me fala algum aí de margarina. Aí, por outro lado, eu já discuto. Quando algum aluno aponta algum, eu falo, mas isso é representatividade ou é a indústria cultural, a publicidade e tudo mais, vendo o nicho que eles podem investir? Será que é representatividade? É uma conquista mesmo? Ou será que eles estão vendo assim que é um nicho que dá dinheiro? Né, então eu procuro sempre discutir muito, né? Teve até um aluno ontem que ele estava no Facebook conversando comigo e ele falou da questão de que ele mudou recentemente para uma escola particular e tal, entrou a pandemia, e ele falou que o que mais sente falta é da minha aula mesmo, porque eu dava uma de psicólogo, eu dava curso de desenho, falava sobre música e tudo mais, e ele sente que lá a disciplina é mais fechadinha, tem o currículo fechadinho e é aquilo e acabou. E eu aproveitava o próprio currículo, né, eu aproveito o próprio currículo nas minhas aulas para discutir essas questões. Inclusive, não só da questão do negro no Brasil, né? Apesar do pessoal não gostar muito dessa palavra hoje em dia, eu sempre falo, ó, pelo IBGE, negro contempla preto e pardo. Eu sou preto. Aí os alunos questionam, eu já aproveito e emendo o assunto sobre colorismo, o que que é colorismo, né? O que que é ser preto, o que que é ser pardo. Você percebe que tem muitos que se identificam porque não sabiam do que se tratava. Então acho importante até para ele realmente ele se identificar. Ó, eu sou preto. É, o professor aí, às vezes alguém chega na sala ou vê alguma das minhas aulas assim, acho que está sendo educado, né? Quando fala assim, ah, aquele professor moreno, né? É bastante comum isso. As pessoas acham que assim, elas têm receio de falar a palavra negro e ainda mais a palavra preto. Aí eu falo para os alunos que preto é extremamente normal, né? Inclusive eu não gosto da palavra negro, porque negro está relacionado com muita coisa ruim, mas só que é usado pelo IBGE, e eu mostro para eles, né? Eu falo onde eles podem encontrar essa informação, né? Então, a minha principal missão hoje em dia, como professor, é fazer com que os alunos se identifiquem enquanto pretos, né?
enquanto pardos eu sempre falo para eles que é cor de envelope. Mas ele saber que ele veio de uma mistura de raças, né? E oficialmente há esse termo pardo. Então, não tem problema nenhum em a gente usar. Mas só que o aluno preto, ele se identificar como preto, ele abolir o uso do moreno, do mulato, e por aí vai. Cristiano, você ia falar alguma coisa? Eu vi você. Posso te Deve? invadir? Essa questão do pardo aí, né? Eu acho que existe o querer usar o pardo para ficar um pouquinho mais branco, né? Ah, eu não sou negro, eu sou pardo, então eu sou quase branco. Não sei se você sente isso também. Sim. Na verdade é uma herança, né? Eu sempre mostro para eles, tem um quadro que eu sempre mostro para eles que é bem a representação do povo brasileiro, né? Fugiu agora o nome, por isso que eu tô abrindo aqui a janela. Eu tenho que virar a chavinha sobre o assunto que eu tô falando, sabe? Mas eu sempre mostro para eles que é exatamente uma representação do que é o brasileiro e do que se transformou a nossa cultura e por que as pessoas se sentem tão incomodadas quando a gente fala da questão étnico-racial hoje em dia. Você tem uma senhora negra, né, provavelmente descendente ou ela chegou a ser escrava. Aí você tem o filho, ali um casal ali na verdade. Você tem o marido, ele tem uma pele parda, né? Ele já é um mestiço, né? E a esposa ali também tem uma pele parda ali, mas só que o filho deles está com a pele bem clara. Eles estão segurando o nenê no colo e ele tem a pele bem clara. E a senhora negra ela tá com as mãos para o alto, né? Numa expressão ali de agradecimento, né? A seres divinos e tal. E eu sempre mostro essa imagem para os alunos e eu falo, essa aqui, esse quadro, de forma geral, é a representação do brasileiro. Ele não se reconhece enquanto preto, ele não se reconhece enquanto pardo. Durante grande parte da nossa história aí do século XX, teve uma tentativa de embranquecimento da população real, né? Inquestionável. E simplesmente assim as pessoas elas acreditaram que vivia numa democracia racial, que não há racismo no Brasil, que a gente já passou disso. E, no entanto, ela mesma não se identifica ou dá graças a Deus de que seus descendentes não vão passar por preconceito pela cor da pele, né? Todo mundo fala, faz essa comparação que a gente tem com os Estados Unidos de forma geral, que muitos alunos apontam, inclusive, etc. Você vê que o preconceito aqui institucional, velado, ele é muito mais forte nos Estados Unidos, porque lá sempre houve a segregação, sempre houve essa separação, e aqui simplesmente você não tem uma identidade de um povo, você não tem essa ideia de um povo negro, né? Nós somos, sempre tenta passar aquela ideia de que nós somos todos brasileiros, né? Nós somos todos iguais, etc. Mas só que na prática, na vida, a cor da pele muda o tratamento. Muda a forma que as pessoas te veem, a forma que as pessoas te encaram. Como eu sempre tratei dessa questão em sala de aula, tem uma colega que trabalhava comigo na diretoria de ensino, e numa das visitas em escola, a gente parou para almoçar num shopping uma vez. E ela falou que se sentiu extremamente incomodada, porque pela primeira vez ela se sentiu seguida.
né? Quando a gente entrou no shopping, eu tenho esse jeito despojado de me vestir, eu sempre uso boné, touca, blusa com touca e por aí vai. E ela, uma senhora branca e etc, a gente andando no shopping, ela falou: "Fernando, você tem noção que a gente tá sendo seguido, né, na escola?" Na escola, perdão, no shopping. "Você tem noção que a gente tá sendo seguido no shopping?" Eu falei: "Eu tô acostumado, né, todo preto tem um segurança amigo quando entra na loja, né." Hábitos, assim, que todo mundo tem, por exemplo, a gente entrar no shopping, numa loja, vocês, de forma geral, assim, quer beber uma água, você tem uma garrafa de água na mochila, você abre a mochila e pega a garrafa d'água. Eu já tenho o hábito de não abrir minha mochila numa loja. É bem comum isso acontecer, de você ser abordado por alguém, porque você abriu a mochila em determinado corredor. Aí eu falo: "Eu sei, eu vi você lá, você estava lá no corredor comigo, mas eu só peguei minha garrafa d'água." Então, para evitar esse tipo de constrangimento, você já evita, né. E essa colega minha, na diretoria de ensino, a gente parou para almoçar no shopping, e ela percebeu que tinha um segurança que andava nos corredores. Eu falei: "Eu já tô acostumado, já é normal", né. E dentro da minha própria família, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho essa consciência desde cedo, por conta dessa história que eu contei, de ser um destaque na escola, quando adolescente, muitos muitos parentes, assim, eu acabava discutindo, porque para eles eu era moreno, né, eles buscavam outra denominação, você não é preto, né, porque preto, até agora, aqui em Sorocaba, tem muitos haitianos hoje em dia, né. E às vezes as pessoas, elas falam assim: "Bom, você não é preto, você é moreno." Um preto é um haitiano, por exemplo, né, eles usam como exemplo o haitiano. Aí eu falo: "Não, ele também é preto." Aí o pessoal fica meio em choque, assim, mas, eu tento, com esse trabalho, criar, desenvolver uma identidade nos meus alunos, né, eles perceberem. E o aluno, por exemplo, ele ser branco ou ser preto, eu tenho uma avó que é preta, eu tenho um tio que é preto, eu não sou branco e tal. Essa questão racial aqui no Brasil, ela tá muito ligada com a cor da pele, independente, né. Minha mãe, ela é branca, né. Se qualquer um de nós sair, atenção, supremacistas brancos brasileiros, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você é latino, você é pardo, querido, né, você não é branco. Mas só que, a cor da pele, a herança cultural, genética, tudo isso conta aqui no Brasil, mas só que o preconceito, ele marca a cor da pele, né, você identifica, ah, se é preto, se é pardo e etcétera, na fila do exército ali, você vê pela cor da pele. "Ah, meu pai é preto." Mas você tem a pele branca, você tem o cabelo castanho claro, etcétera, você já tem um privilégiozinho aí, né. E, eh eh, tem essa coisa no brasileiro ainda de clarear a própria pele, né. Por isso que eu uso, um quadro que eu citei, né, ele quer não pertencer a essa classe colocada de lado, né, ele não quer ser comparado com quem é mais pobre ou quem vive em favela. Aí
Eu discuto muito em sala de aula também da questão do embranquecimento do preto rico, e por aí vai. Eu fico divagando, gente, me corta, vamos para outras perguntas, porque senão esse é um assunto, esse assunto que eu falo, a gente vai aqui até 10 horas da noite. Então, Fernando, ó, pensando nessa questão de identidade e do trabalho que você tem feito com os alunos, como você acha que numa escola onde a maioria dos professores é branca, esse assunto pode ser tratado? Porque os nossos alunos são, a maioria são negros, são pretos, são pardos, mas os professores não estão nessa proporção. Então, como você acha que o É melhor um, jeito da gente encaminhar essa questão? um dos pontos assim que eu sempre levanto com os alunos quando eu vou discutir sobre esses assuntos, exatamente sobre a questão. Pessoal, quantos professores pretos vocês têm na escola? A gente está falando de uma porcentagem da população de 70%. Por que 95% dos professores que vocês têm são brancos? É uma questão cultural, é uma questão de acesso à educação, uma questão de acesso financeiro? O que vocês acham, né? Eu sempre discuto isso com eles. De forma geral, os alunos eles só percebem quando você critica essa questão na própria escola, né? Eles percebem que é uma coisa objetiva, que eles vivenciam todos os dias, mas que eles não deram atenção até então. Então, assim, eu sou um pouco contra a visão de que só o professor preto pode discutir isso. Até porque os alunos têm poucos professores pretos. Mas só que quando eles questionarem, trazer o aluno à reflexão do porquê isso acontece, também auxiliar com que aquele aluno que queira colocar seu ponto de vista, ou que queira ser educador, ou que queira seguir o nosso caminho, etc., ele tenha mais vontade exatamente por conta disso, né. Eu sempre falo para os alunos, de forma geral, que a gente tem que invadir mais os espaços. A gente tem que tomar esses espaços, né, o espaço acadêmico, o espaço cultural, eh, só tendo mais representantes pretos na diversas instâncias que a gente vai mudar o cenário, né. Então se ele acha isso errado, quando ele percebe, ele pode ser o agente da mudança. Ele não A gente sabe que a ascensão social ela papo de professor, né, para aluno, né. Você quer ascender socialmente, economicamente, através dos estudos, não tem outro caminho. Para você ser intelectualmente superior, não é não é que você vai ser melhor do que as outras pessoas, na verdade você vai ser um pouquinho mais triste do que as outras pessoas quando você vai buscar mais conhecimento, né. Quanto mais informação você tem, mais triste você fica, porque você começa a ter mais noção de como que funciona o mundo, como são as coisas e tudo mais. Mas só que a partir do momento que ele percebe que ele tem poucos professores pretos ou nenhum, ele tem que ser essa figura de mudança, né, a figura que futuros alunos vão se identificar, que futuros alunos vão se espelhar. Então, é o que eu falo, eu gosto da ideia de lugar de fala, porque como que eu vou falar de racismo sem ter vivido sobre aquilo? Mas todo mundo tem que discutir. É igual vocês estão fazendo, vocês estão trazendo pessoas pretas para falar a respeito desse assunto. Excelente. Quando eu for falar, por exemplo,
do problema de ser mulher preta, eu não posso falar. Eu nunca vivi isso. Né? Dentro do movimento, dentro da questão étnico-racial, tem o recorte da mulher preta. Né? Tem a questão da sexualização da mulher preta e por aí vai. Eu não tenho meios nem formas de falar a respeito disso, é algo que eu não vivenciei. Né? Então, eu acho importante se falar, eu acho importante ter essa discussão em sala de aula, principalmente para que o aluno ele perceba, se identifique, crie sua própria personalidade, sua própria ideia e perceba que é um assunto relevante, importante, mas só que sempre a gente tem que ouvir outras pessoas que passaram por aquilo, que sabem o que que é. Por exemplo, eu tenho uma aula específica que eu gosto de fazer, eu passo para os nonos anos. Eu conto para eles a história do funk. Como que surgiu o funk? Vocês gostam de funk? Ah, tudo bem. Da onde que veio? Eu volto a história lá na década de 70 e vou vindo e tal, e falo a respeito. Eu falo, gente, há uma corrente que já vem há alguns anos, na verdade, de que quem gosta de funk é intelectualmente inferior. Né? Você tem que ser uma pessoa estúpida para gostar de funk. E tem o seu valor, tem sua presença, tem a questão cultural, tem de onde surgiu, né? Tem toda uma relação com a história do negro, do preto periférico, né? Das comunidades e por aí vai. Mas só que nos últimos anos a gente tem uma apropriação do funk pelas elites. Então o cara fala mal, porque é intelectualmente inferior, porque não é igual ao rock ou música clássica, o que quer que seja. Mas só que, igual aquele meme, né? Virou meia-noite, né? Aí tá na festa, tudo bem escutar. Né? Ou então é bonito a menina branca dançando o funk. Né? Surge memes, ver uma negra, uma preta dançando é feio, mas a branquinha da moda, que tem canal no YouTube, etc., é bonito, né? E até incentivado. Então tem toda uma questão cultural que vem aí. E aí o nosso papel enquanto professor, eu vejo o papel do professor do século XXI, ele como um mediador. Né? Ele é mediador do conhecimento. O aluno ele tem o conhecimento que ele quer, a hora que ele quer, na palma da mão, ali no celular e tal. Nosso papel agora é mediar esse conhecimento, porque a gente está maluco com a quantidade de informações que a gente é obrigado a consumir todos os dias, que chegam até a gente todos os dias. Imagina os nossos alunos, né, nativos digitais aí, o quanto eles não consomem de informação direta ou indiretamente. E por isso que eles são imediatistas, né? A gente sempre fala que essa nova geração é imediatista e tal. Mas porque eles têm que consumir toda essa informação em forma de memes, de forma simplificada, para eles aguentarem o volume de coisa. Aí, muitas vezes eu uso um meme para falar da questão étnico-racial, do racismo velado, do racismo institucional, exatamente porque é a linguagem que eles vão compreender. Então, é importante a gente trazer esse assunto à escola, a gente discutir assuntos do cotidiano desses alunos, né. Não adianta eu ficar falando de bar para um aluno que consome MC Kekel todo dia. Para ele não vai ter relevância. Mas só que quando eu abordo o MC Kekel, ou sei lá, o funk do Game of Thrones,
E eu falo: "Gente, vamos ver a estrutura de formação dessa música aqui, vamos ver da onde que eles tiraram esse sample, né, de que música que instrumentos que estão no fundo. Você gosta de tal música porque tem um violino, porque tem uma flauta de fundo, da onde que veio essa flauta, da onde que veio esse violino, que música que é?". Aí você acaba buscando o interesse dele, né, para uma coisa erudita, para uma coisa clássica, para uma coisa acadêmica, através de algo que é do cotidiano dele. Como que eu vou trazer a questão étnico-racial para a sala de aula enquanto professor branco? Aborda, discute, ouça. Eu sempre falo que meu principal papel em sala de aula é muito mais ouvir do que falar, e vocês podem ver que eu gosto de falar. Eu falo muito, né, mas meu principal papel em sala de aula é ouvir. Então, às vezes, eu exponho essas ideias, nossa, eu escuto cada história dos alunos e cada situação e etcétera, as vivências que eles têm, né, a gente valorizar isso, eu acho super importante, né. Até porque tem situação eu hoje em dia, enquanto pessoa preta, sou um cara de 40 anos, que tem uma profissão, querendo ou não, de certa forma reconhecida pela sociedade e tal. O homem preto de meia idade já é uma figura que não apresenta perigo para a sociedade aparentemente, né. Eu sempre faço esses recortes, porque é importante a gente notar, o jovem preto ele é um alvo. Quando você chega numa certa idade, parece que você passa a não representar mais perigo, você se torna um cidadão da da sociedade finalmente. Eh, e aí eles têm vivências que de repente ou ficaram no meu passado ou que eu nunca experimentei, né, e a periferia de Sorocaba é completamente diferente da periferia de São Paulo. Então a principal questão aí é ouvir, saber. E também trazer pessoas quando tiver oportunidade, né. Eu eu falei da mulher preta, mas, por exemplo, tem pessoas de comunidades quilombolas aí em volta, aqui em volta da nossa cidade também, que eles têm outra experiência de vida, outra vivência, né, então é legal ter essas figuras. Para a gente encaminhar para o final, você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem, assim, para os alunos, como eles podem conquistar esses espaços de fala, que você mencionou, ou como superar esses obstáculos também pelo qual você passou, pelo qual você vê os alunos passando? Ah, sim. Meu recado para os alunos é o seguinte: independente de qualquer coisa, tudo vai passar, né, a gente está no momento de pandemia, no começo eu imaginei eu tinha esperança que as pessoas iriam se unir mais, que iriam se juntar mais, começar a olhar mais pelo próximo e etcétera. E eu tive essa visão jogada por terra ao longo da quarentena, né, infelizmente. Mas assim, a gente tem que ter força, se juntar e tudo vai melhorar, né. Sempre eu penso nessa coisa, eu sempre falo isso para os alunos que vai melhorar. Porque cada vez mais a gente tem pessoas conscientes, a gente tem mais espaços sendo conquistados aí, mais espaços de discussão. Eu deposito muita esperança nessa geração atual que vocês veem que, de forma geral, tá, tem casos específicos que fogem, mas de forma geral são uma geração mais tolerante, é uma geração que discutem temas que a gente não teve oportunidade nessa idade de discutir, né, seja a questão étnica racial, a questão do LGBTQ+, né.
Eles aceitam melhor os colegas diferentes. Eu vejo que eles abraçam, por exemplo, os colegas especiais, eles têm carinho por esses colegas especiais. Então, assim, a questão do preto no Brasil, ela tem sido cada vez mais discutida, cada vez mais aceita essa discussão. Tá perfeito? Não tá. Racismo estrutural existe, o racismo velado existe. Eu acho que tão cedo não vai acabar, mas só que essa geração mais nova aí, ela é responsável pela mudança. Eles têm se mostrado mais tolerantes e mais abertos à discussão, e eu acho que eles vão mudar esse quadro, essa situação. Com certeza eles serão responsáveis aí por mudar o cenário aí no Brasil, e serem seres humanos melhores do que nós fomos, do que nossos pais foram e assim por diante. Então, meu recado, resumindo, tudo vai melhorar, tudo vai ser melhor. Fernando, queria saber se você deixaria para eles indicações de leituras, filmes, assim, portadores. Não gosto muito dessa palavra, mas que tragam informações sobre isso, sobre o movimento negro, sobre cultura negra. Então, vamos lá, indicações. É. Indicações musicais. Olha, Emicida, escute a obra do Emicida, maravilhosa. Posso falar de forma geral do trabalho dele, eu acho maravilhoso, ele é bem acessível. Os bastiões aí do rap nacional, né, Racionais MCs, fala muito da realidade, fala muito das periferias aí, é uma obra riquíssima. Eu gosto muito de James Brown. Quem gosta de funk, né, quando conta a história do funk, busca os pais do funk lá atrás, da onde que veio, aí você vai entender da onde que vieram os bailes e por aí vai. Então eu escuto muito James Brown, JBs. Voltando na questão do rap aí, Criolo, ele é um cara que tá aberto à discussão, ele se identifica enquanto pardo, né, que você vê ele, assim, com a pele um pouco mais clara e tal, você fala: "Ah, branco e tal", ele sempre destaca a herança que ele tem, que ele é mestiço, que ele é pardo, né, e tem uma obra maravilhosa também, ao ponto de valorizar a própria MPB, né, ele faz uma versão do Chico Buarque que é maravilhosa. Agora filmes. Primeira coisa, assistam, eu sempre recomendo para os meus alunos isso, tá? Assistam Rei Leão, assistam Príncipe em Nova York e Pantera Negra. Esses 3 filmes contam a mesma história com formas diferentes, né. O Pantera Negra, ele tem uma relevância muito, muito, muito importante aí, na questão da representatividade e tal. Ele é o primeiro filme depois de 30 anos que você não tem um blockbuster aí com protagonistas pretos e tal. Então foi muito importante no mundo, né, o último filme chamado blockbuster, assim, esses filmes, assim, com grande orçamento, assim, 30 anos antes tinha sido Um Príncipe em Nova York, né. E uma história que tem herança em histórias africanas e tal, o Rei Leão, que na verdade tem gente que fala que a história é puxada do Kimba, mas assim,
todos eles tratam a mesma história da mesma forma, então é interessante assistir os 3 por conta da importância histórica. Mas, agora eu sou meio transgressor, quem tiver Netflix assista 13ª Emenda, é um documentário fenomenal, que ele trata da questão étnico-racial nos Estados Unidos e o quanto isso influenciou o sistema prisional privatizado nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, inclusive surgiram aí nos últimos tempos uma galera que usa o dado, né, que tem mais presos negros lá nos Estados Unidos do que brancos, e aí isso seria uma justificativa para ter maior número de presos pretos e tal, porque eles cometem maior número de crimes e etc, etc, etc. Como uma justificativa para o próprio racismo, né? Mas só que a pessoa não para pensar nas questões sociais, nas raízes desse problema de forma geral. E esse filme é muito didático em mostrar que o sistema prisional norte-americano ele foi criado, ele foi depois da sua privatização, né? Ele foi estruturado para prender o povo preto. A própria criminalização das drogas lá nos Estados Unidos também, né? E por aí vai. Mas já na questão brasileira, vou recomendar um filme bem atual e que o pessoal vai gostar porque ele é diferente e tem ação e etc, que é o Bacurau. Às vezes a gente fala da questão preta, aí os alunos questionam assim, mas Bacurau não trata exatamente dessa questão e tal, mas ele trata da questão da identidade brasileira, né, e do nordestino e tudo mais. Sem dar spoilers, mas tem uma cena bem emblemática que quem já assistiu vai se identificar ali, vai identificar que é a parte que os antagonistas ali, eles falam que eles são iguais a uns estrangeiros que estão no filme e tal, e a resposta que eles dão é maravilhosa. É exatamente para você ver a visão que essas pessoas, né, têm do brasileiro de forma geral. Então, aquele cara que se acha branco e diferente dos pretos ou dos pardos, na hora ele vai ter um choque ali de realidade. É um filme muito interessante por conta disso também. Então, música são esses filmes. De livro, eu vou recomendar. É que eu tenho um monte de livro acadêmico que eu poderia recomendar, tá? Mas só que, como é para os alunos, eu vou recomendar um livro que eu me arrepiei a primeira vez que eu li, que é Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. Ele trata de uma lenda africana, que inclusive, deixa eu me alongar só um pouquinho, tá? Recomendo um filme chamado Kirikou. Quem puder, assista, pelo amor de Deus. É um desenho animado maravilhoso. E esse Kirikou é um desenho francês e ele é baseado na lenda do Anansi. Porque o Anansi ele é uma figura muito, muito interessante pelo seguinte: na África, como eu falei, tem vários países e centenas de culturas diferentes, etc. E o Anansi, ele é um personagem que aparece em várias culturas diferentes e sempre com a mesma estrutura, ele é sempre mostrado da mesma forma e tal, mesmo sendo culturas completamente diferentes, com línguas diferentes, né, que é o Homem-Aranha, como eles dizem, né? E o Kirikou, ele é baseado nesse Anansi.
E o livro é um livro atual, conta uma história atual, no mundo atual, e é um livro de fantasia, bem divertido, bem interessante, prende atenção, e ele discute algumas questões étnico-raciais ali de forma bem disfarçada, então acaba sendo interessante para os alunos lerem. E eles vão conseguir ler até o final e vão se divertir bastante. Então eu recomendo esse livro. E tem um monte aqui de livro acadêmico, tem um monte de. Mas eu vou recomendar só esse, senão a gente vai ficar aqui até. Rafael passou para dar um oi. É, eu vi ele. Manda um abraço. Valeu. Elias, tem mais alguma pergunta para o Fernando? Eu fiquei meio quietinho para não alongar muito. Que agradecer aqui o Fernando de poder conhecer, mesmo que remotamente. E dizer que a gente tem muita coisa em comum, viu, Fernando? Eu cresci lá em E Carvalho, Aí, ó. então era do lado lá do. Legal. Você é da Coab 2? Isso. Eu estudei lá no 8 de maio, até a 8ª série, né, o 9º ano. Aí quando eu fui fazer faculdade, vim para Campinas. E aí sim, me identifiquei muito aí com o que você está falando, daquele lance que você disse de, né, que por que que o branquinho se destaca, né? Eu lembro que em Carvalho eu era o boyzinho. Era todo mundo pobre e fudido. Claro, tinha os muito, muito mais pobres. Mas eu era o boyzinho, porque eu era branco, né? Eu tinha o tênis que nem era de marca, era de imitação. Para eles era o demais isso daí. E sofria esse preconceito, mas é diferente mesmo, não tem o que fazer, né? Eu tô em outro patamar. Eu nunca fui maltratado pelos professores, né? Coisa que meus colegas eram. O jeito de se lidar com alguém que é branco ou que os pais participam da escola é diferente, tal. Então isso me identificou bastante. Mas eu queria perguntar também, não sei se você quiser falar um pouquinho, mas talvez demore mais. Eu gostei do que você falou de se trabalhar a cultura brasileira. Não é porque você é negro que você vai. Então o lance é você assumir a cultura norte-americana, por exemplo, né, ou dos estadunidense, que eles têm esse movimento agora que desencadeou os podcasts aqui, que é Todas as Vidas Negras Importam, mas ao mesmo tempo a gente também tem um movimento negro brasileiro, a gente tem uma cultura brasileira que acaba sendo pulverizada quando você acaba pegando só bandeiras que vêm de fora, né? E isso também mina um pouco a identidade nossa, né? Uhum. Eu acho, não sei o que você poderia dizer sobre isso. Aquele lance lá, realmente, por que que a gente tem que desvalorizar o funk só porque ele é legítimo brasileiro? Claro que tem as influências de todos mais, Uhum. mas por que que a gente desvaloriza o funk e outras coisas não? Talvez do funk que é o norte-americano, ele está bem mais estabelecido aqui no Brasil, né? Eu acho que é interessante, sei lá, se quisesse falar alguma coisa sobre isso. Não, Você então. falou da cultura caipira também, que é importante. Então. Então, o brasileiro. Agora eu vou usar um termo em inglês para questionar essa questão, né? O brasileiro ele tem uma visão assim. Aqui nós temos uma cultura underdog, né? Uma questão do vira-lata, né? Sempre vê o que vem de fora como melhor, mais bem feito e etc. Você vê pela própria produção cultural, né? Sempre a música norte-americana ela é melhor, o filme é melhor. Será que é melhor mesmo? Né? A música brasileira ela é reconhecida mundo afora, né? Os nossos gênios aqui da pintura, da música, do teatro, etc. Você chega lá fora, você fala a respeito, todo mundo ama o brasileiro, a produção cultural brasileira, mas assim, o brasileiro ele tem uma identidade única, né? Essa questão da miscigenação, da junção de culturas, dos povos. Então, assim,
a cultura negra brasileira, a cultura preta brasileira, ela tem suas características próprias. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos que o rap, quando ele surge nos Estados Unidos, ele surge nas regiões centrais, porque os subúrbios é tomado pelos brancos e ricos e tal, né? É diferente a, a formação da cidade. Né? Então era uma coisa que os jovens eles se reuniam mais facilmente e tal, porque era uma cultura centralizada. Os bairros mais pobres ficam no centro e conforme você vai se afastando da cidade, vai ficando cada vez mais rico. Aqui foi o contrário. Né? Aqui era o pessoal da periferia, tinha que se deslocar até o centro de São Paulo, né, no metrô São Bento, o lendário metrô São Bento, né, o berço do rap nacional. Eles tinham que pegar metrô, trenzão, né? Você que veio daí Carvalho, quando a gente fala do centro vou na cidade, porque era uma viagem para você chegar no centro, né? É uma viagem ainda, né? Mas só que assim, a gente tem que valorizar nossa cultura. Por exemplo, eu citei o Bacurau, podia citar 10 mil filmes aqui americanos aqui, né? Mas quantos filmes tratam dessa questão aqui no Brasil? Né? Tem aqueles famosos, Cidade de Deus e tal, Tropa de Elite, que ganhou uma projeção internacional, não sei o quê. Mas assim, que trata da questão racial, que tem protagonistas pretos e tal, são poucos. Né? Porque a gente consome esse material norte-americano, tem uma galera que consome muito anime, tem uma galera que consome muita música coreana, então sempre o que vem de fora é melhor, né? E a nossa cultura ela sempre vai sendo deixada de lado, mas só que a nossa cultura ela tem uma formação própria, ela tem características próprias. Eu sempre levo em sala de aula, por exemplo, uma imagem do Saci, né, que é aquela visão que a gente tem do sítio do Pica-Pau Amarelo e representação aí na televisão e por aí vai, que é um preto de uma perna só, com aquele chapeuzinho vermelho e tal, uma imagem até bonitinha assim de se ver. Normalmente a gente vê aquela representação bonitinha. E aí em seguida eu leio uma descrição que eu tenho num livro aqui, que ele faz uma descrição do que é o Saci, é aterrorizante, é outra coisa. Não tem nada a ver com aquela imagem que a gente vê do aquele amigo da Narizinho, do Pedrinho e tal. É uma figura aterrorizante, que faz sumir as coisas, que vem num redemoinho e etc. Aí eu falo, o que está de errado aqui? Será que a nossa cultura ela está sendo aliviada para ficar mais fácil de consumir, etc. Né? Você vai pegar as lendas indígenas assim, como eu falei, eu uso como referência os professores ruins que eu tive ao longo da vida também para pensar nas minhas aulas. A gente, todos nós aqui que estamos conversando, a gente teve aquele professor que levava a folhinha mimeografada ali no feriado para a gente colorir, e era aula de arte, era isso, né? Dia do folclore, aí a folhinha com personagem de folclore para a gente colorir. Aí Dia das Crianças, aí é uma folhinha com as crianças brincando para colorir e por aí vai. Não tinha uma discussão sobre a data, de onde surgiu, o que que era e etc. Então, a gente explorar essas facetas da cultura, igual eu citei a questão do caipira, tem coisas maravilhosas, tem histórias maravilhosas, né? Hábitos aí que a gente tem até os dias de hoje, simpatias que vêm de tradição negra, indígena, remédios naturais aí,
aquele famoso remédio da vovó, né? Ah, tô com tosse, ela faz ali um xarope de mel com abacaxi e tal, né? Nossa cultura é muito rica. E é igual você falou da questão de que é um branco na periferia. Tem a questão do você é enegrecido por você ser pobre e periférico, né. Não é o contrário, o pessoal fala assim: "Ah, mas tem branco pobre também". Sim, tem, né, mas só que ele foi enegrecido pela sociedade por ele ser pobre, né, na discussão de cotas surge esse assunto, etc, tal. Então a sua cultura, como você se identificou comigo, você mesmo falou, eh a gente dividiu ali a mesma cultura, né, eu tenho parentes ali no Aer Carvalho, São Miguel ali, descendo mais um pouco e tal. Eu eu tinha amigos ali na região, então assim, a gente divide a mesma cultura, né, você tomou as mesmas coisas que eu, brincou com as mesmas coisas que eu, e cada vez mais a gente vê, assim, essa valorização do que vem de fora. É igual eu falei no começo, o o brasileiro, de forma geral, ele sabe todos os nomes dos personagens, por exemplo, de um seriado como o do Maluco no Pedaço, ou Eu, a Patroa e as Crianças, né, sabe o nome do personagem e do ator. Aí você fala assim, enumera pra mim 10 atores negros aí, 10 atores pretos, né, pode ser de novela, de filme, de série, o que você quiser. Não sabe, né. Então, cada vez mais buscar a nossa própria identidade enquanto preto, a nossa própria identidade enquanto brasileiro, entender da onde vieram as raízes da gente, eh, o que que veio de índio, o que que veio dos italianos, que também, em história a gente tem que falar, eu em arte acabo falando, mas os imigrantes do começo do século XX, eles vieram substituir os pretos que eram escravizados, mas eles também comeram o diabo que o pão que o diabo amassou aqui, né. Eh, Era uma tentativa de embranquecer a população, mas só que assim, eles estão vindo de fora para trabalhar na lavoura, merreca que os japoneses que vieram sofreram pra caramba também, né, tinha cota de japoneses que poderiam entrar no Brasil nessa época, né, eu discuto sempre isso com os alunos. Então, primeira coisa, se identificar enquanto preto, enquanto pardo, enquanto descendente. Segundo, se identificar enquanto brasileiro e valorizar a sua própria cultura, para entender que a gente é pertencente do mundo e que nem tudo que vem de fora é melhor, nem tudo que vem de fora é pior, só é diferente. Valeu, Fernando. Joia. Acho que a gente pode finalizar aqui, né? Não sei se vocês têm mais perguntas ou se o Fernando tem mais alguma colocação que você queira acrescentar. Então, agradeço o seu tempo, Fernando, por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Obrigada, Elias e Cris, também, por me acompanhar aí. E vamos torcer para a gravação ter dado certo. Imagina se perdeu isso, não pode sim. Foi muito legal, viu, Fernando? Gostei muito aí da entrevista. Obrigado aí por ter participado. Que é isso. Sempre que precisar de ajuda, precisar bater um papo, quiser fazer um collab aí para aula, tamo junto.